Soluções tampão são sistemas nos quais ocorrem variações desprezíveis de pH quando recebem a adição de pequenas quantidades de ácidos ou de bases. E aí considere esses compostos para o preparo de uma solução tampão e aí pede para que a gente indicar dentre os compostos disponíveis os dois escolhidos para o preparo da solução tampão. Aqui é uma situação em que o candidato ele precisaria ter uma noção de que o preparo da solução tampão requer um ácido ou base que sejam classificados como fracos e um sal correspondente, tá? Então a gente precisa disso, que vai ser um ácido ou base que sejam fracos e um sal correspondente. Nesse sentido, o ácido clorídrico é um ácido que é forte, não serve. O cloreto de sódio é um sal, até então a gente vai deixar ele quieto aqui. Depois nós temos o cloreto de amônio, também é um sal, vamos deixar quieto. O hidróxido de sódio é uma base classificada como forte, porém o hidróxido de amônio, que é o último, é uma base classificada como fraca. Então perceba que dos ácidos e bases aqui, a gente tem que justamente somente o hidróxido de amônio é a base fraca. Então para o preparo dessa solução tampão, o que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar o NH4OH, que é o hidróxido de amônio, e qual é o sal correspondente dessa base? Então aqui nós temos justamente o cloreto de amônio, que tem o cátion amônio, que é igual ao cátion da base. Então a gente precisaria desses dois compostos aqui para o preparo da solução tampão. Nesse caso, um tampão alcalino, tá? Então vamos lá. Feita aí a primeira etapa da questão, aí depois ele pede assim, olha, considere agora a adição de uma solução aquosa de hidróxido de cálcio completamente dissociado na concentração de 0,005 mol por litro a 25 graus Celsius a essa solução tampão preparada. E calcule o pH inicial dessa solução de hidróxido de cálcio. Vamos fazer logo isso daqui. Então vamos lá. A gente sabe que pH é igual a menos o logaritmo da concentração de H+. E aí eu pergunto para você que está acompanhando o vídeo, eu estou trabalhando com um ácido para liberar H+? Não, né? Vocês estão vendo que a gente não está trabalhando com pH. Então primeiro eu vou calcular o pOH, que é igual a menos o logaritmo da concentração de OH-, tá bom? Depois que eu fizer o cálculo do pOH, aí eu posso partir para aquela formulazinha que é pH mais pOH é igual a 14, tá? Então basta eu descobrir primeiro o pOH. Espero que fique bem claro por que eu estou fazendo primeiro o pOH, ó. Estou tendo uma base. Então essa base aqui, quando ela se dissocia, a gente vai ter o seguinte, ó, hidróxido de cálcio, ao se dissociar, né, que ela está 100% dissociada, a gente vai ter a produção de cálcio 2+, mais 2 mols do ânion hidróxido. Então a proporção estequiométrica é que a cada 1 mol da base eu vou produzir 2 mol de OH-. Então se eu estou começando com 0,005 mol por litro do hidróxido de cálcio, qual vai ser a minha concentração de OH- após a dissociação? Eu vou ter 0,010 mol por litro de OH-. Então 0,010 é a mesma coisa que 1 vezes 10 elevado a menos 2 mol por litro, né? Então agora eu posso fazer, ó, pOH é igual a menos o logaritmo da concentração de OH-. Se essa concentração é igual a 1 vezes 10 na menos 2, logo o menos log disso vai dar, ó, log de 10 na menos 2 é menos 2. Logo, pOH é igual a menos 2 é igual a 2. E aí a gente joga aqui, ó, se pH mais o pOH, que é igual a 2, é igual a 14, logo o pH é igual a 14 menos 2, que vai dar 12. O que faz sentido, né, que já que eu tenho um meio básico, né, eu tenho uma base ali, então é esperado um pH que seja acima de 7, tá? Então acabamos de fazer o cálculo do pH inicial dessa solução de hidróxido de cálcio, e aí depois ele pede a equação química que demonstra não haver aumento do pH da solução tampão com a adição da solução de hidróxido de cálcio. Eu não sei se ficou bem claro para você, mas o hidróxido de cálcio libera OH-, não é isso? Então o que vai acontecer? Nessa solução tampão, eu tenho, né, então quando eu utilizo esses dois compostos aqui, lá no preparo da solução tampão, o que eu preciso considerar? Que o hidróxido de amônio, né, ele vai estar lá em equilíbrio, né, dissociado aqui, então eu vou ter a produção de NH4+ aquoso, mais OH- aquoso. Só que como é uma base fraca, esse equilíbrio está mais deslocado para a esquerda, tá? Inclusive eu vou até apagar aqui e utilizar esse recurso aqui, ó. Para a direita tá pouco deslocado, mas para a esquerda tá muito. Por quê? Porque é uma base fraca. Uma base fraca dissocia pouco, então o equilíbrio está mais para a esquerda do que para a direita, tá? Porém, o cloreto de amônio, né, o NH4Cl aquoso, esse equilíbrio, né, já vai estar o quê? Inclusive eu nem preciso colocar equilíbrio, né? Como ele é um sal, ele vai estar totalmente dissociado. Eu vou ter a produção
de NH4+, em bastante quantidade, mais o ânion cloreto, né? E aí o que vai acontecer? Quando a gente pega e adiciona uma base que vai liberar OH-, o que vai acontecer? A gente vai ter um estoque suficiente de cátion amônio, principalmente fruto da dissociação desse sal, né? Naturalmente eu vou ter pouquíssima quantidade proveniente da base, mas o ponto é que eu tenho um bom estoque de cátion amônio, principalmente por conta do sal, que é capaz de fazer o quê? Entre aspas, se juntar a esse OH- que foi adicionado e esse equilíbrio aqui ser deslocado para a esquerda. Então lá na sua resposta que ele pede assim, olha, apresente a equação química que demonstra não haver aumento do pH com adição de hidróxido de cálcio. Então a resposta que você ia dar era essa aqui, ó, NH4 mais aquoso, e aí naturalmente aquelas equações que eu demonstrei anteriormente é só para você entender, né, esse processo e tal, no caso revisar, né, seria o termo mais adequado, só para você poder revisar o processo. Então esse cátion amônio, que principalmente foi fornecido pela dissociação do cloreto de amônio, mais o OH-, que é proveniente da dissociação daquela base, em estado de equilíbrio com o hidróxido de amônio, tá? Então essa equação aqui seria justamente a sua resposta. Bastava pegar o cátion amônio com o ânion hidróxido, estado de equilíbrio com o hidróxido de amônio. Essa daqui seria a resposta, beleza? Então é isso, galera. Acabamos de demonstrar a equação química que demonstra não haver aumento do pH com adição de solução de hidróxido de cálcio, né? E aí a gente encerra a questão de número 9.